Oi para você que está me assistindo, a gente vai dar início à nossa quinta aula de Revit e aí a gente vai fazer algumas alterações nessa nossa planta em relação à última aula. No caso aqui, vou ocultar o meu teto HH e aí a gente vai ver aqui que na última aula eu acabei esquecendo de pôr essas duas paredes aqui em relação ao nível. Então vamos fazer a alteração. Essa aqui também está fora do nível, Ctrl. E aí ela em relação ao piso vai estar distanciada em 80 centímetros, como a gente já viu em outras aulas. E aí a gente agora vai substituir essa parede de vidro aqui pela parede de vidro com moldura. E eu vou explicar o porquê. Quando eu selecionei aqui esse tipo de parede aqui, eu utilizei como um teste para ver a questão de renderização. Se possível, eu ainda vou tentar ver se eu consigo elaborar uma aula para a gente ver essa questão de renderização. Pronto, fizemos aqui as alterações que tinham que ser feitas. A gente agora vai fazer as instalações de portas. E aí a gente vai aqui na aba de arquitetura, vem aqui em portas, e aí o meu Revit ele só me dá essas opções de portas aqui e eu não quero utilizar elas. No caso eu vou utilizar delas somente aqui nesse ambiente aqui, que eu vou até observar aqui na planta baixa térreo, que eu vou ocultar aqui o piso HH. Eu tenho algumas portas, né? Faltou essa parede daqui, fazer a parede básica 12 centímetros, fazer ela aqui, pronto, parede feita. E aí a gente vai fazer as alterações que precisam. No caso, uma porta aqui, vamos utilizar aqui as portas, vamos pegar uma porta qualquer que a gente vai utilizar de forma genérica para poder fazer as alterações, né? E aí vou clicar em editar tipo, vou clicar em duplicar e aí eu vou digitar porta 80 por 2,10. Vou dar um OK. E aqui eu vou fazer algumas alterações, que no caso seria da altura. Vou diminuir de 2,13 para 2,10. E aqui na largura eu vou aumentar para 80, quer dizer, diminuir para 80. Vou dar um OK. E aí eu tenho a minha porta de 80 por 2,10 feita, né? Vou selecionar ela aqui. E aí eu vou adicionar ela aos meus espaços. Aqui a gente percebe que o tamanho não está tão condizente com o desenho. Então a gente vai sair colocando as portas. Que aqui o que o professor está mais preocupado é com a questão de vocês terem aprendido ou não a utilizar o programa. E aí a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Vamos dar uma observada aqui no 3D. E aí eu tenho aqui as minhas portas colocadas nos locais. Vou precisar apenas alterar a altura do deslocamento delas. Vou apertar ESC algumas vezes. Clicar em Ctrl para selecionar elas. E alterar aqui para 80 centímetros. Vou dar um OK. Vou visualizar no 3D. E aí as portas elas foram colocadas. Pronto. Esse modelo de porta eu já não vou mais utilizar. Já terminei a utilização com eles. A gente tem aqui nessa parede de vidro essa porta aqui em específico. E aí, para encontrar o modelo de porta para parede de vidro é bem complicado. As pessoas elas só vendem essas portas na internet. Elas são como se fosse um material de luxo. Você não consegue encontrar fácil para baixar. E aí a gente vai fazer uma gambiarra, uma pequena gambiarra no caso, aqui.
Vou passar meu mouse aqui em cima, ó. Vou apertar ESC pra gente ver. Vou passar meu mouse aqui em cima, a parede fica como se fosse selecionada. Vou passar aqui, ó, e ele aparece esse travessão azulzinho aqui em relação à porta. Vou clicar nele e vou despinar. Despinei. Vou vir com o comando de cópia e aí eu vou afastar ele aqui em relação a o outro montante em uma distância qualquer, porque aí eu faço a questão de alteração entre eles aqui, ó, por digitação. Digita aqui 0,80 e aí eu tenho o meu montante separadinho aqui para eu poder colocar a minha porta. Eu vou deixar no link da descrição alguns modelos de portas que eu vou utilizar aqui nessa atividade. Aí eu vou aqui em portas, clico aqui em carregar família e vou procurar onde está baixada a minha porta. Aqui, família de portas. E aí eu tenho esse modelo de porta aqui, que eu testei com ele, porém ele não abriu. Ele não carregou no desenho, vou até ver se vai carregar agora. Então, algumas ou todas as famílias selecionadas não pertencem à categoria portas. Deseja voltar a carregar um novo conjunto de arquivos? Ou seja, essa porta aqui ela não é configurada como porta. Então, vamos selecionar um novo modelo. E aí aqui eu tenho essa porta de vidro, que foi uma porta que eu baixei. Vamos ver se ela vai agora. Pronto, porta de vidro. E aí eu vou precisar vir aqui no meu montante, ó. Vou apertar ESC algumas vezes, vou rotacionar um pouco para a gente poder visualizar aqui ele acontecendo. Vou ocultar essa minha parede HH para me facilitar a visualização. Vou selecionar aqui e eu aperto Tab no teclado. Para quem não sabe o que é a tecla Tab, é aquela tecla que tem duas setinhas uma em cima da outra. Apertei Tab, cliquei na minha parede de vidro aqui que eu quero selecionar ou trocar. Clico aqui em despinar e aí eu vou mudar o material dessa porta daqui. Vou mudar ela para uma parede de 12 centímetros. Aqui, ESC, Tab, seleciono a porta e aí vou colocar aqui, ó, parede 12 centímetros. Pronto, fiz a minha alteração. Agora eu posso adicionar uma porta aí dentro. Isso aqui é uma gambiarra muito útil. E agora eu vou adicionar minha porta de vidro. Venho aqui na porta, seleciono a porta de vidro e aí ela não deixa eu adicionar aqui. Por quê? Porque essa porta de vidro ela tem uma largura maior que esse espaço do montante. Vamos em editar tipo e aqui eu vejo, ó, largura de 1 metro. Vou mudar, vou duplicar logo, digitar aqui porta de vidro 2, deixar a porta de vidro 2 mesmo. E aqui eu altero para 0,8 por 2,10. No caso aqui eu vou alterar de 2,10 para 3, porque é a altura que a gente tem do nosso montante. E vou dar um aplicar. E aí, quando eu for adicionar na minha porta aqui, ó, ela já foi adicionada. Porém, eu vou precisar subir ela em 80 centímetros. 80, no caso foi 70. 80. Pronto. Porta de vidro colocada. Vamos observar aqui na planta baixa. Tá pro lado errado. Clico aqui, ó. Ela inverte. Clico aqui. Ela inverte a posição. Pronto. Porta posicionada na posição certa.
olhar aqui no 3D, a porta já está aqui. Terminei essa parte aqui das portas. Vamos ver agora para aqui, onde tem essas duas portas daqui, que no caso é essa e essa, que são portas de vidro também. Vamos aqui em arquitetura, porta, carregar família, e aí eu vou selecionar essa outra porta daqui, que eu sei que essa é uma porta de folha dupla, porque eu baixei, testei já tudo certinho. E aí, tá vendo aqui, ó, o desenho, porta folha dupla. Vou em editar tipo, vou duplicar, vou botar aqui porta folha dupla, vou dar um OK. Vou precisar fazer algumas alterações aqui, no caso aqui eu vou deixar 1,60 mesmo por 3 metros. Vou dar um OK. Deixa eu ver se eu não vou querer mudar mais nada. Fechamento, função. Pronto, não, vou deixar do jeito que está. E aí eu vou adicionar a minha porta aqui. Não é possível cortar a instância, a porta de folha dupla para fora da folha da parede. Ficou um pouco fora, então. Porta folha dupla. Tá um pouco maior, então aqui, ó. Vamos alterar novamente. Porta, editar tipo. Vamos deixar com 1,50 para ver. E aí, adicionei minha porta de 1,50. Vou adicionar outra porta aqui de 1,50. E vou alterar a altura delas. Ctrl. Para 80 centímetros. Pronto, portas colocadas. Vou precisar agora só mudar o material, que era isso que eu estava tentando fazer ali. E aí a gente vai aqui, ó, material da moldura. Vamos ver se por uma vai. ESC. Material da moldura. Não foi. Pronto, vamos deixar assim, para não ficar muito extenso. Alterei a moldura, pronto. Já fiz toda a minha alteração aqui em planta baixa. Vou voltar aqui para a vista. Vou digitar HR. Falta agora eu adicionar a estátua que tem aqui na piscina. E aí eu venho aqui em inserir. Vou carregar família. E vou clicar aqui na estátua que eu baixei, que foi até uma aluna que disponibilizou um link. E aí a gente vem aqui em componentes e seleciona a estátua para pôr. Clicar aqui em vista superior para pôr na nossa piscina. Porém, ela aqui ela está na posição errada. Vou clicar aqui. E aí eu vou rotacionar essa minha estátua para a posição que eu quero. Clicar aqui no centro. Vou rotacionar aqui, ó. Vou clicar aqui e vou rotacionar aqui. Pronto. Estátua rotacionada. Planta feita. Com portas já todas nos lugares certos, a gente precisa agora criar alguns materiais. E aí eu vou ocultar novamente esse meu teto, porque algumas paredes elas têm materiais específicos. No caso, essas daqui tem um mármore ou é um arenito com uma cor
digamos, caramelo. Essa daqui com um tom esverdeado. Essa aqui também com um tom caramelo, porém mais brilhoso. Essas daqui são foscas. E aí a gente vai fazendo nossas alterações. Vamos criar alguns materiais. Venho aqui em gerenciar, materiais. E aí eu vou criar um material novo. Vou aqui em editar o nome, renomear. E vou botar aqui mármore verde. Pronto, criou meu mármore verde. Vou agora precisar fazer algumas alterações aqui. No caso eu clico aqui, ó. Seleciono o tipo de cena. Coloco aqui em parede. Vou dar só uma ajustada aqui para a gente conseguir ver melhor. E aí aqui em imagem, eu vou selecionar uma imagem como referência. Tenho aqui, ó, famílias, mármore verde. E aí ele vai me dar uma pré-visualização de como é que fica esse mármore. Quero alterar o tamanho dele aqui. Venho aqui e altero o dimensionamento dele. Vou botar aqui 1,50. Vou deslinkar aqui para poder alterar o tamanho dele aqui, 0,3. E aí ele me dá o dimensionamento da pedra que eu quero. Tá do jeito que eu quero. Vou botar aqui 1,50, que alterou. Vou dar um concluir. E aí eu consigo pré-visualizar como é que tá. Vou botar todas no mesmo tamanho, 1,50 por 30. Vou clicar aqui em identidade, não. Vou clicar aqui em gráficos. Vou clicar aqui em utilizar a aparência para renderização. Porque isso aí já fica meio que configurado para caso a gente faça uma renderização. Vou dar um OK. Não, vou dar um aplicar. E aí, tenho aqui o meu material já criado. Vou criar um material novo. Vou renomear. Vou botar aqui mármore fosco. Botar bege. Acho que é assim que se escreve, não sei. Qualquer coisa também vocês relevem aí. Utilizar a aparência para renderização. Aparência. Selecionar o tipo de cena. Parede. E vou selecionar o meu material. Aqui eu tenho esses dois mármores aqui, que eu vou até extrair aqui agora. E vou selecionar esse aqui, vamos ver qual é deles. Pronto, esse aqui é o brilhoso, então eu vou ter que mudar aqui. Botar acetinado, acetinado não. Polido. Vou alterar o tamanho. Vou mudar aqui para 1,50. Sempre lembrem, quando vocês querem deixar com um tamanho em específico, vocês precisam, na aba de dimensionar, alterar aqui para esse negócio aqui, desse link, que aí ele, sempre que ele está ativo, quando você alterar de cima, ele altera de baixo. Então, se eu quero medidas diferentes, não tem como eu deixar ele ativo. Dá um OK. Vou dar um aplicar. Vou criar um material novo. E agora sim, a gente vai criar o nosso último material. Renomear. Mármore fosco bege. Em gráficos, utilizar a aparência para renderização. Selecionar o tipo de cena. Vou selecionar a imagem. E aí eu vou nessa outra daqui. Extrair.
vou utilizar a Color. Pronto. Aqui a gente já tem mais ou menos a textura dele. Deslinko. Digito aqui 1,50 por 30 e dou um OK. E vou dar um aplicar e um OK. Pronto. Materiais criados. A gente agora vai fazer toda a pintura. Vamos aqui ajustar para o 3D. E agora a gente vai fazer as nossas pinturas. Vou digitar PT. E aí ele me dá aqui as opções que eu criei. Onde é mármore verde, eu vou pintar com mármore verde. Deixa eu dar uma rotacionada aqui, porque ele só pinta um lado. Preciso também dar uma aproximada para poder pintar aqui em cima. Vou dar uma rotacionada para poder pintar as outras aqui. Pronto. Paredes de mármore verde pintadas. Vamos agora para outra. Aqui o bege, que no caso é essa parede aqui apenas. Pronto. Parede bege pintada. Vamos agora para a última. Então, voltar aqui à vista. Vamos para cá aqui, mármore bege fosco. E aí eu vou pintando todo meu pavilhão, que já está praticamente acabado. A gente só vai precisar fazer as configurações técnicas, que no caso seriam os cortes, as elevações, a prancha, tem sempre que lembrar de pintar tudo direitinho, porque senão fica faltando alguma coisa. Vou clicar aqui. Faltou essa. Faltou essa. E faltou essa daqui. E essa. Faltou alterar também a altura dessa parede aqui, que foi criada depois. Pronto. Acredito que já está tudo pintado. 80 centímetros. Certinho. E aí a gente vai dar uma visualizada, clicar HR para desocultar o que estava oculto. E a gente vai visualizar mais ou menos como é que está o nosso pavilhão. Vou criar também um material para aqui, com esse mesmo daqui, que eu acredito que a planta ela também tinha. Vamos observar aqui. Cadê? Pavilhão Barcelona. Se eu observar aqui o piso é mais ou menos no mesmo estilo.
daquele lá, porém com dimensões diferentes. Fechar aqui. E aí eu vou criar um material novo com o mesmo. Vou clicar aqui, vou duplicar. E aí eu digito o tamanho dele. Vamos botar com 50 por 50. 50 por 50. Altero aqui. Isso aqui não era para estar com deslocamento, então vamos alterar aqui para 0. Acho que foi no momento, às vezes quando se passa o mouse ele altera. Então aqui, ó, zero vírgula 5. Vou ter que alterar aqui. Para 0,5. Pronto. Vou dar um concluir. Vou dar um aplicar, um OK. E aí, PT. Vamos só saber qual é o tamanho dele aqui. Mármore. 50 por 50. Seleciono aqui. Seleciono aqui. E aí eu vou pintar a minha escada também. O ruim é ter que pintar degrau por degrau. Acho que deve existir algum meio mais fácil, porém eu ainda não sei. Pintar aqui, aqui, aqui. E aí eu vou pintando todo o meu pavilhão. Pronto. Pavilhão pintado. Vou dar um concluir. E aí eu vou voltar minha vista. Vamos observar aqui, ó. O piso não dá para ver tanto, que está com as divisórias num tamanho diferente. Porém aqui a gente vê que tem, fica mais visível no escuro. Pronto. Pavilhão terminado, a gente vai precisar inserir os cortes. Vem aqui na aba de anotar. Na de anotar mesmo. Não. Vista. Aqui em corte. Porém, para inserir o corte, a gente tem que estar nessa vista aqui de ponta baixa térreo. Inicio aqui fazendo meu corte. E aí eu faço de canto a canto. Fiz o meu corte. Posso inserir um outro corte. Cadê vista? E aí eu faço um outro corte longitudinal. Pronto. Tem os meus cortes feitos. Aqui a gente também vai ver que os cortes eles vão sendo adicionados aqui. Tudo que está sendo feito no Revit é adicionado aqui nessa aba onde tem o navegador do projeto. E aí a gente já tem muitas informações aqui. A gente tem as nossas elevações, a gente tem as vistas em 3D, a gente tem a nossa planta baixa térreo, a planta baixa elevada, que aqui a gente tem todo o nosso pavilhão aqui embaixo e o teto, planta baixa térreo, com todo o térreo. Aqui a gente também pode fazer essa questão desse pontilhado, que no caso a gente vem aqui, ó,
Vou digitar DL e a gente vem a letra D e a letra L do teclado. Seleciona aqui em linhas e coloca aqui projeção. E aí a gente faz a projeção aqui, ó. Que isso aqui serve como apoio para dizer assim, tem alguma estrutura em cima disso tudo aqui, como se fosse o teto. Aqui e aqui. Pronto. A gente tem uma pré-visualização do nosso teto. Se a gente quiser tirar esse PDF aqui de baixo, a gente já pode tirar. Vou botar aqui HR para deixar visível o nosso piso que estava ocultado. E aqui a gente já tem tudo prontinho. Aqui, ó, cortes. Vamos ver o corte 1. A gente tem um corte que está mostrando aqui essa parte daqui. Que aí eu também posso andar ele, posso movimentar ele. Aqui, cadê? MV. E aí se eu andar ele aqui, não estou entendendo porque ele não está indo. Aqui, movimentar. E aí eu movimento ele um pouco para cá. Pronto. Se eu observar aqui o corte já vai, tecnicamente já deveria estar diferente. Vamos ver aqui novamente. E ele está diferente. Aqui a gente tem a porta do banheiro e aquela parede de vidro que está lá. Aqui já não está mais aparecendo a planta. E aí a gente tem que também ter mais ou menos uma noção do que é que está sendo visto. Vamos botar mais para cá, porque aqui dá para ver todo esse ambiente daqui e esse daqui em vista frontal. Aqui, ó, ambiente de dentro. Esse aqui tecnicamente era para estar sendo visto, aqui não sei porque que não está sendo visto. Acho que por conta da elevação, talvez. Vamos ver aqui de novo. Pronto. Vamos voltar aqui no corte. Pronto, aqui está o banco. Acho que é porque está muito longe também. Vamos dar uma movimentada. E aí a gente termina essa questão de configurações aqui iniciais em relação ao Revit. Aqui, ó, o corte feitinho aqui, a porta de vidro, uma parte do saguão. Se a gente ainda quiser, a gente pode fechar aqui, vou fechar aqui, vou sair fechando algumas partes aqui que eu não vou visualizar mais. A gente ainda pode fazer a questão de ambientação. Vamos vir aqui para a vista superior, HH, e aí eu posso inserir, no caso aqui, ó, um tapete que lá na planta tem, ou é um piso diferente, mas eu vou interpretar como se fosse um tapete. Vou aqui em componente, carregar família, e aqui eu tenho, deixa eu ver se está aqui, maximizar aqui, não é aqui, acho que é aqui, vamos ver, não é aqui, pavilhão de Barcelona, será? Aqui, pavilhão de Barcelona. Pronto, já sei em qual pasta tá. Aqui,
E a gente aí pode adicionar alguns blocos para ambientar, do mesmo jeito que a gente adicionou ali a estatueta. Vou adicionar aqui uma cadeira. Vou adicionar outra. Vou adicionar uma aqui e outra aqui. E vou adicionar mais duas aqui. Pronto. E aí, se a gente observar também, ele dá a questão de distanciamentos em tudo que a gente está vendo. Aqui está mostrando essa minha cadeira aqui cortada, porque o plano de corte está passando em cima das cadeiras. Vou dar o ESC algumas vezes. E aí eu vou rotacionar. Vou selecionar essa aqui também. Não, vou rotacionar de uma por uma. Porque aí se eu rotacionar as duas de uma vez só, elas vão para lugares que eu não quero. Vou rotacionar aqui. Aproximar mais. Vou rotacionar aqui. Vou rotacionar essa outra. Pronto. Cadeiras rotacionadas. Vou só afastar um pouco esse corte aqui, para que ele não corte as minhas cadeiras. Pronto. E aí, apertar ESC. No caso aqui, a cadeira ela entrou em relação ao piso. 80. E aí, pronto, eu termino a minha modelagem do meu pavilhão. E agora eu vou para a questão de configuração de prancha. Para a gente configurar nossas pranchas, eu venho aqui em folhas e clico aqui em nova folha. Aqui a gente não tem muitas opções. Vamos usar essa daqui mesmo. É a padrão do Autodesk, eu acho que dá pra gente configurar ela depois. Vamos ver a questão de dimensionamento para ver o tamanho dela. Ou então vou fazer assim, vou criar umas folhas novas e vou adicionar depois na próxima aula. Que aí a gente faz só essa questão de configuração de prancha, para não ficar tão extenso o vídeo, nem comprometer muito essa questão de ter muita informação num vídeo só, que às vezes pode ser que atrapalhe. Então a gente termina essa aula por aqui. Na próxima aula a gente fica só com a questão de configuração de pranchas. Então, para você que está me assistindo agora, um beijo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido a questão de configuração de materiais, aplicação desses materiais, tenha aprendido a questão de adicionar portas, como é que é feito essa gambiarra que eu fiz também. No mais, espero que você tenha gostado e até uma próxima aula.